Saudações, meus queridos e amados seguidores, aqui pegando a estrada rumo à capital do nosso estado. E chegando lá, iremos visitar alguns pontos turísticos e iremos mostrar para vocês esses lugares belíssimos que contam muito da história aqui do nosso estado. Então, vem comigo. Bom, pessoal, acabamos de desembarcar aqui no Terminal Integrado do Recife e vamos seguir para os pontos onde a gente vai visitar. E chegando lá, eu vou estar mostrando em primeira mão para vocês os pontos principais das nossas visitas, né, do nosso passeio. Fiquem aí no vídeo que vai valer a pena. Então, pessoal, aqui nós estamos na Praça da República. Aqui nós podemos ver a estátua, né, do Conde Maurício de Nassau, que fazia parte da Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa holandesa que durante muito tempo administrou a colônia portuguesa aqui no Brasil. Então, os holandeses, eles permaneceram aqui até 1654, aqui no estado de Pernambuco, né? Durante essa dominação holandesa, Maurício de Nassau era o governador da província de Pernambuco. Então, essa Praça da República, ela abriga vários prédios históricos, inclusive esse que está ao fundo, que você está avistando aí, é o Palácio da Justiça. Temos aqui o Teatro Santa Isabel, esse prédio rosinha. E aqui nós temos o Palácio do Governo, nessa fachada pomposa, é o Palácio do Governo de Pernambuco, né? Esse prédio, ele é um prédio histórico, mas havia um prédio anterior a esse, que foi construído pelo Conde Maurício de Nassau, mas que durante as batalhas, né, para a expulsão dos holandeses aqui do estado, acabou sendo destruído esse prédio, e esse aqui que vocês estão vendo foi construído no lugar. O prédio anterior era tão belo quanto esse, mas infelizmente foi destruído durante as batalhas. Bom, agora eu vou estar mostrando para vocês o interior do prédio, né, que conta muito da história aqui do estado, a arquitetura, né, do interior e também alguns objetos históricos que tem aqui no prédio. Aqui a gente já pode ver, né, as placas que contam acontecimentos marcantes, como essa história que o governador Miguel Arraes de Alencar, ele foi deposto, né? Ele foi retirado do poder durante o golpe militar de 64, né? Ele foi eleito pela população, mas foi impedido de exercer o mandato de governador de Pernambuco pela ditadura militar. Ele foi exilado do país, mas anos mais tarde, durante a lei da anistia, ele retornou ao país e novamente foi reconduzido ao cargo de governador, provando assim que isso é a democracia, quando a vontade do povo é respeitada. Então, o povo não esquece o que acontece. Então, quando o governador Miguel Arraes retorna do exílio, ele novamente é reconduzido ao cargo pelo voto do povo, pela vontade do povo de Pernambuco. Já que nessa outra placa nós vemos um pouco da trágica história do governador Eduardo Campos, que era neto do governador Miguel Arraes. Ele também exerceu vários mandatos aqui no estado e em 2014 precisou se afastar do mandato de governador para concorrer à presidência da República, sendo que durante o decorrer da campanha presidencial, ele acabou sofrendo um trágico acidente de helicóptero e veio a falecer. Então, a campanha foi encerrada aí, com a morte do governador Eduardo Campos, que era candidato à presidência da República. Então, pessoal, aqui nesse salão, né, onde a nossa governadora recebe, né, figuras importantes, ilustres, daqui do estado, do país também, para cerimônias, reuniões importantes. Observem a riqueza de detalhes do piso ao teto.
perfeito, os detalhes, a arquitetura, o mobiliário, tudo remete a uma época. Pessoal, esses móveis, esse piso em madeira, esses vitrais. Nesse vitral a gente observa que está mostrando a data, né, o ano da proclamação da República, 1889, e trazendo aí a bandeira do Brasil juntamente, né, nessa cena, mostrando algumas figuras, né, mostrando a bandeira do Brasil e a bandeira de Pernambuco, fazendo uma referência à participação de Pernambuco, né? Aí, o quanto a insurreição pernambucana foi importante na conquista da liberdade do nosso país em relação a Portugal. Aqui nesse outro vitral, ele está representando a Revolução Pernambucana de 1817, quando o estado de Pernambuco ficou desmembrado do resto do país durante cerca de 70 dias. Então, o estado ficou como se fosse um país independente, com bandeira, constituição, e ficou completamente independente de Portugal, se desligou totalmente de Portugal. Então, esse primeiro movimento de libertação em relação a Portugal teve início aqui no estado de Pernambuco. Isso acabou inspirando outras províncias a também lutar, se organizar em busca da liberdade, que representava o fim da cobrança de altos impostos pela coroa portuguesa, a exploração das riquezas brasileiras e o empobrecimento cada vez maior das províncias. Então, todas se organizaram e acabou desencadeando um movimento pela independência do Brasil. Aqui vocês estão vendo, pessoal, os jardins do palácio, né? Esse palácio, em 1859, ele passou a se chamar Palácio do Campo das Princesas. Após uma visita de Dom Pedro II com a família imperial aqui no Recife, essa visita durou 3 meses, né? Eles ficaram hospedados no palácio durante 3 meses. E durante essa permanência da família imperial, as duas princesas, a princesa Isabel e a princesa Leopoldina, que ainda eram crianças à época, elas brincavam nesses jardins. Então, a partir daí, o Palácio do Governo passou a se chamar Palácio do Campo das Princesas. Aqui nós vemos o símbolo máximo do nosso estado, né, que representa o nosso estado Leão, né? Nosso estado é conhecido como Leão do Norte, né? Isso faz uma referência às batalhas, né, às sangrentas batalhas travadas aqui no território de Pernambuco, né, pela liberdade, pela independência, né? E é um símbolo muito importante, é muito forte, né? Esse símbolo do leão representando o estado de Pernambuco, né? E muita gente sabe que Pernambuco é conhecido como Leão do Norte. Aí nós temos também, além desse leão, que fica também nessa sala das bandeiras, aqui a sala das bandeiras tem as bandeiras de todos os estados da federação e a bandeira do Brasil. E aqui desse outro lado, nós temos o brasão do estado, que traz os elementos principais, né? Nós vemos novamente aqui o leão na parte superior, no lado esquerdo, o algodão, que é um dos principais produtos agrícolas aqui do estado, e do outro lado a cana-de-açúcar. Nessa parte central, o farol de Olinda, e embaixo esse laço trazendo as datas das batalhas principais, a Batalha dos Guararapes, a Insurreição Pernambucana, a Revolução de 17. Esse salão também possui muitos móveis do período colonial, além da riqueza de detalhes, tanto no piso quanto no teto e nas colunas. O teto é muito adornado com figuras, arabescos,
muito bonitos. E as colunas também têm detalhes de arabescos e pintadas em ouro. A pompa desse prédio diz respeito à importância que ele teve, né, naquele período. Vocês observam esse piso, né? Esse piso ele é todo em madeira, um brilho fantástico, o brilho imenso desse piso. Aqui nós temos aqui os detalhes dessa coluna com flor de lis entalhada e também pintado em ouro. E toda essa realeza, essa beleza, né, arquitetônica é de se esperar, já que esse prédio abrigou um imperador, né, durante 3 meses, como eu já disse a vocês lá atrás, o imperador Dom Pedro II passou 3 meses hospedados com a família nesse lugar. Então, é de fato um prédio digno de receber um rei, né? Pessoal, a beleza desse piso é incrível. Além da beleza dessa mesa, com tampo de mármore, base de metal, rica em detalhes. Ainda aqui no salão das bandeiras, temos essa mesa gigantesca. Essa mesa deve ter mais ou menos deve ter cerca de umas 30 cadeiras, em madeira maciça. E lá na cabeceira novamente aparece, né, o brasão do estado, a bandeira de Pernambuco e a do Brasil. A altura dessas portas, pessoal, gigantescas, elas dão para todos os lados. Ele é todo rodeado de portas e de sacadas, esse palácio. Ele é todo rodeado dessas portas gigantescas. Aqui mais uma peça belíssima, né? Essa estátua da Justiça, muito bonita também, em bronze. E seguindo aqui, nós vamos encontrar também o busto do imperador Dom Pedro I. Pessoal, agora vamos dar uma paradinha para almoçar e logo mais voltamos para mostrar para vocês o MEP, que é o Museu do Estado de Pernambuco. Pessoal, voltamos para mostrar mais um lugar belíssimo para vocês. Vamos continuar aqui nosso vlog, né, de viagem. E nós estamos agora aqui no Museu do Estado de Pernambuco, o MEP. Esse museu, ele funciona no antigo palacete do século XIX. Esse palacete
pertenceu a um grande comerciante de escravos aqui do estado. Aqui está funcionando hoje uma exposição temporária. Então, eu vou estar mostrando essa exposição e depois eu vou entrar no prédio do museu para estar mostrando a vocês o acervo desse museu. Tem mais de 12.000 peças. Talvez não dê para mostrar todas, mas as principais com certeza eu irei mostrar. Nessa exposição temporária, aqui ao lado do museu, em um prédio anexo, está sendo mostrada também essa exposição sobre a vida de Frei Caneca, que foi um herói também aqui do estado e também um herói nacional. Frei Caneca ficou conhecido por esse nome, mas o seu nome verdadeiro era Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Então, Frei Caneca ele foi o líder principal da Confederação do Equador. Ele liderou essa confederação que acabou envolvendo também outras províncias do Nordeste contra o Império. E no final, por ele ser o líder principal desse levante, ele acabou sendo condenado à morte, inicialmente por enforcamento. Porém, os seus carrascos se recusaram a executar a ordem de enforcamento de Frei Caneca e ele acabou sendo fuzilado no Forte das Cinco Pontas, aqui em Recife também.
Pessoal, nessa parte da exposição, nós podemos ver uma infinidade de objetos de tribos indígenas que habitavam as terras de Pernambuco quando da chegada dos colonizadores. Então, é uma infinidade de objetos que vão desde objetos ritualísticos, cerâmicas, arcos, flechas, adornos, objetos que eram fabricados para uma infinidade de utilidades no dia a dia das tribos, visto que eram tribos selvagens que, ao se confrontar com a chegada dos europeus, houve grande dificuldade em adaptação, em aceitação, em compreensão. Foi um choque cultural muito grande, porque o europeu estava chegando, encontrando tribos selvagens que jamais haviam tido contato com o homem branco. Daí nós imaginamos como deve ter sido chocante para ambos, tanto para os europeus quanto para os povos nativos brasileiros. Uma peça que eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, que é uma verdadeira obra de arte. É esse berço do século XVIII que era usado pelas famílias mais abastadas da época. Esse berço, ele tem o acabamento em madeira, couro e cetim. Ele é todo entalhado na madeira maciça e pintado a ouro. A parte interna do berço é todo adornado com espuma e cetim. Aqui temos um objeto que era muito utilizado no século XVII e XVIII, que era a liteira. Nessa liteira eram carregados os senhores de engenho e sua família, pois a nobreza ela não aceitava caminhar. Eles achavam que, pelo seu status de nobreza, eles não deveriam pisar no chão. Eles deveriam ser carregados pelos escravos. Então, aquela expressão, fulano não pisa no chão, significa dizer que essa pessoa é uma pessoa que tem um status superior, que se acha acima de todas as outras pessoas, que é orgulhosa,
Então, essas pessoas, elas faziam questão de ser carregadas pelas ruas, de um lugar para o outro, nessas liteiras. Eles iam sentados. Enquanto isso, dois escravizados iam vestidos com roupas nobres, porém com os pés descalços. Eles iam bem vestidos de chapéus, mas com os pés descalços, os pés no chão. Bom, pessoal, aqui nessa parte nós temos os retratos pintados a óleo dos heróis da insurreição pernambucana, né? Da esquerda para a direita nós temos aqui Vidal de Negreiros, Henrique Dias, Antônio Vieira e o indígena Felipe Camarão, né? Esses heróis, eles lideraram as batalhas da insurreição pernambucana. Aqui também nós temos painéis gigantescos, é um conjunto de 4 painéis retratando essas batalhas e mostrando a localização de cada grupo que ficou sob o comando de um desses heróis. Então, Vidal de Negreiros ficou encarregado por uma tropa, Henrique Dias por outras tropas. O índio Felipe Camarão também liderou uma tropa de indígenas. Então, essas batalhas também foram travadas contando com a ajuda de nativos, né, de indígenas e também de africanos. Então, todo o povo pernambucano, né, estava lutando, né, nessa batalha da insurreição pernambucana, liderado por estes heróis.
Agora, pessoal, já mostrei para vocês a exposição temporária e agora a gente está aqui na parte interna do MAP para mostrar o acervo para vocês. Todo o acervo é composto por peças do século XVI, XVII, XVIII e início do século XIX. Esse móvel de época também do século XVIII, ele se chama namoradeira. Esse aqui é uma peça única, já com o espelho todo junto com a namoradeira, uma peça só. Ele era muito utilizado também pelos senhores, na casa dos senhores de engenho, né, que tinham suas filhas, e quando elas iam namorar, elas ficavam sentadas com um rapaz, né, o pretendente, nessas namoradeiras. Esses vasos compridos que ficam nas laterais se chama bengaleira, porque naquela época os homens utilizavam muito bengalas, chapéus, cartolas, bengalas, então chama-se bengaleira. Eles chegavam nas casas e guardavam suas bengalas nessas bengaleiras. E as mulheres usavam muito sombrinhas, então elas guardavam as sombrinhas também nessas bengaleiras. Então, observem aí que inclusive tem uma sombrinha aqui nessa, né? Tem uma sombrinha e na outra tem uma bengala. Então, as moças sentavam nessas namoradeiras para conversar com seus namorados. Aqui nós temos outra liteira usada para carregar pessoas da nobreza, né, para serem carregadas por escravos. Essa é bem mais elaborada do que a outra que eu mostrei lá no comecinho do nosso vlog. Aqui nessa parte a gente já vê arte sacra. Tem muitas imagens entalhadas em madeira do século XVIII e também oratórios que eram muito utilizados nas fazendas, nas casas grandes. Algumas casas possuíam capelas, né? Alguns engenhos possuíam a capela e lá onde ficavam as imagens para que as pessoas que viviam ali naquele engenho pudessem ir à missa. O padre vinha, passava o dia na fazenda ou no engenho e ali ele celebrava missas no decorrer do dia. Às vezes o padre ficava uma semana ou mais hospedado nas casas grandes, nos engenhos, e tinha sempre um local de orações, né? Mesmo quando não havia a capela fazendo parte do complexo, né, da casa grande, havia um lugar reservado dentro das casas para que as pessoas pudessem fazer suas orações. Então, ou era um cômodo à parte, ou era um local, então sempre havia o local reservado para a prática religiosa. Aqui nós temos gigantescos painéis com as imagens dos imperadores Dom Pedro I, a sua esposa, a imperatriz Leopoldina, e nós temos logo ao lado Dom Pedro II e a sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina.
Pessoal, uma parte muito importante são essas entradas que vocês estão vendo aí, com a grade, né? O palacete, ele é todo rodeado por essas entradas subterrâneas, que é como se fosse um porão, mas não é. Na verdade, era a senzala, pessoal. Então, a gente se aproximou de uma dessas entradas aqui. E eu confesso a vocês que eu não me senti bem. Eu e minhas filhas nos aproximamos para registrar essa parte, né? Para mostrar para vocês, mas ao nos aproximarmos, percebemos uma energia muito forte e não nos sentimos bem. Eu não sei como descrever, mas é um cheiro muito estranho que sai dessas entradas, pessoal. E todo o palacete é rodeado por elas. Com certeza, como o proprietário desse palacete era um comerciante de escravos, ele colocava os escravos nesse lugar. E essa energia é impregnada nesses portões. Então, temos aqui também na entrada, já na fachada, essas gárgulas, já dá um medo enorme. Aqui, mais entradas, pessoal. Toda a estrutura do palacete é rodeada por essas entradas com grades. Certamente, como ele era um comerciante de escravos, devia haver muitos escravos nesse local, onde eles ficavam para serem revendidos ou até mesmo para o trabalho mesmo, né? Usados para o trabalho. A energia é muito forte, é uma energia que não é uma energia boa. Então é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a cada um que veio aqui no meu trabalho, que assistiu esse vlog até o final, que deixou aquele like carinhoso. Saiba que eu retribuirei o carinho de cada um de vocês. E convido também você que ainda não é inscrito aqui no canal Melina Vlogs para se inscrever, ativar o sininho de notificações e vamos crescer juntos aqui na plataforma. Recebo todos de braços abertos aqui no meu cantinho, com muito carinho, né? E gratidão, pessoal. Gratidão é a palavra-chave, né? Gratidão sempre pela amizade, pelo carinho, pelo like, por cada comentário deixado aqui no meu trabalho. E vamos seguir nossa vida, nosso trabalho, sempre confiantes na providência divina. Um beijão para todos e até o próximo vlog. Tchau, tchau! Só os pés. Os pés de nós três. Bota aqui.